Irmãos e irmãs, esta liturgia do domingo de São Pedro e São Paulo. Neste ano, tivemos a graça do dia 29, cair no domingo. Quando não acontece, a festa vai sempre para o domingo próximo, do dia 29. E assim podemos celebrar no dia mesmo do calendário, Pedro e Paulo. Alguns podem até dizer, parece que eu já ouvi esse evangelho não faz muito tempo. Domingo passado, não este, mas o evangelho de Lucas, narrando esta primeira parte de Jesus perguntando quem dizem os homens que eu sou. Quem eu sou para você? Diferente de Lucas, Mateus conclui esta parte do evangelho com a afirmação sobre a pedra. Pedro, tu és pedra. Devemos entender que esta cena da Cesareia de Filipe, ainda hoje em Cesareia de Filipe, na Terra Santa, existe uma grande montanha de pedra. E no tempo de Jesus, aquelas pedras, com muitos altares nas pedras, dedicada aos deuses, e ali eram como um santuário que as pessoas iam para cultuar os deuses. Jesus, estando com os seus discípulos naquela região, olhando para tudo aquilo que o povo tinha construído dos deuses, Pedro então é transformado por Jesus, é convidado a ser a pedra onde a igreja está sustentada. Ainda hoje se vê os restos dos deuses talhados naquela montanha de pedra, mas ali se sabe que Pedro fez também a sua confissão: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E por que podemos celebrar? Por que a igreja celebra São Pedro e São Paulo no mesmo dia? A própria palavra diz que Pedro pregava aos judeus, Pedro demonstrava à igreja a instituição, a palavra, mantendo a comunhão. Paulo que era formado na escola judaica, pensava diferente de Pedro. Paulo fundou comunidade, saiu anunciando o evangelho, pregando diferentes meios. Mas por que celebramos os dois num único dia? Porque eles não dividiram a igreja, mas eles são um sinal de comunhão na igreja. Podem até ter em algum momento com ideias diferentes, mas sentaram juntos, rezaram juntos e continuaram a igreja na comunhão da fé em Jesus Cristo. E o Concílio de Jerusalém, narrado no livro do Atos dos Apóstolos, nos confirma isso. Um pensava que devia ser anunciado aos pagãos, outros não. Na conversa, cada um manteve a sua missão na comunhão de Jesus. Este é um ensinamento bonito. Nós não estamos fundados sobre um ou outro ser humano qualquer, mas nós estamos fundados na palavra de Jesus. E naqueles 12 apóstolos que o Senhor chamou para ser os primeiros, e por isso as colunas da igreja. As colunas, aquelas que sustentam de pé a igreja.
mas o fundamento principal é Jesus. O fundamento principal de nossa fé é professar a fé no Deus único, mas num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. É manter a comunhão e o respeito da diversidade, para que todos possam também servir ao Senhor. A igreja então é chamada, e nós somos hoje uma igreja apostólica, pois estamos fundados na fé dos apóstolos. E hoje Pedro é chamado a ser a pedra. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. A pedra que Pedro representa, Jesus o chamou: Simão, vem. Ele deixou tudo, deixou a pesca, deixou o seu trabalho, deixou a sua família e foi, e se tornou Cefas, pedra. Também Saulo era perseguidor dos cristãos. Saulo perseguia para matar os cristãos. E Saulo, no caminho de Damasco, o Senhor também passa na sua vida e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E dali, naquela visão estupenda, ele é chamado de Paulo, o apóstolo dos gentios. O apóstolo que vai pregar para fora de Jerusalém. 2 homens que receberam o mesmo chamado e transformaram a sua vida. Hoje podemos pensar, Jesus também passa pela nossa vida. Chama cada um. Chama você, Maria, Paulo, Pedro. Chama você, Ana. Chama eu, Edvagner. Chama você, Júlio, Juliana, Rodrigo. Cada um. Para fazer o quê? Ser discípulo de Jesus. Ser discípulo daquele primeiro amor. E viver plenamente essa fé. E Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. A igreja é perseguida, os apóstolos morreram mártires na perseguição, ainda hoje somos perseguidos, ainda hoje caluniados, ainda hoje tantos que abandonam a fé e ainda saem falando mal. Mas o poder do inferno não terá poder sobre a igreja. A igreja se manterá de pé, ainda que com poucos, mas se manterá firme no poder de Deus. E isso depende de cada um que está aqui. Isso depende de cada um dos batizados, de ser pedra, não pedra de tropeço. Não seja pedra de tropeço na vida de ninguém. De vez em quando a gente pode até ser, porque a gente fica no meio das pessoas, fala mal do outro, condena, julga, não consegue fazer junto, não consegue trabalhar em comunhão. Isso é pedra de tropeço. Nós devemos ser pedra de construção. E um ensinamento ainda mais bonito: pedra que ajuda o pavimento, a passagem, a construção de uma estrada, a construção de pontes. Que Deus nos ajude a mantermos a nossa fé, a sermos verdadeiras testemunhas de Jesus
E essa resposta que refletimos já no domingo passado, quem eu sou para você, seja extremamente importante, pois tendo uma verdadeira experiência de Jesus, nós vamos caminhando na fidelidade ao seu Evangelho. Que São Pedro e São Paulo interceda por nós, pela nossa vida e sempre pela nossa Igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.